pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais uma videoaula do nosso curso aqui de cálculo, né? Eu sou o professor Daniel e esse é o canal de cálculo, tudo bem? No vídeo de hoje, mais algumas dicas, né, relacionado ao nosso estudo de cálculo, tudo bem? Pessoal, existem duas dicas aqui importantíssimas que eu gostaria de deixar registrado para vocês para o bom andamento do curso de cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, tá bom? Qual é essa dica que eu te dou? Bom, são basicamente duas. A primeira dica é que existem várias formas de se escrever um resultado, tá? Não existe uma única forma para você escrever entendendo o resultado, existem várias formas, tá? Então, por exemplo, às vezes você chega no resultado 1 sobre raiz de 2, e aí lá atrás, na resposta do livro, a resposta está raiz de 2 sobre 2. E aí meu aluno falta arrancar os cabelos, dizendo, mas por que esse resultado faz e refaz, né, várias vezes lá os cálculos e continua no mesmo resultado e nunca chega nesse raiz de 2 sobre 2. Sempre chega no 1 sobre raiz de 2. Isso acontece direto, isso acontece muito na resolução dos exercícios, mas bastante, muito que vocês não podem nem imaginar. Então o que acontece? Na verdade, o livro de cálculo ele sempre joga de uma forma, digamos, mais simplificada. E dentro desse contexto de simplificar ao máximo, o que acontece? Acontece o processo de racionalização, que é fazer o quê? Você tirar sempre essa raiz de baixo. É como se fosse uma regra geral de nunca deixar a raiz na parte do denominador. Então, os autores eles nunca apresentam, ou poucas vezes apresentam o resultado dessa forma com a raiz embaixo. Eles normalmente gostam de levar essa raiz para cima. E aí, para levar essa raiz para cima, o que você precisa fazer? Você tem que multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2. Aí fica mais ou menos assim, ó. Vou escrever em azul. Você teria 1 sobre a raiz de 2, e aí você teria que multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Por que eu estou multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2? Porque é uma divisão, é como se fosse uma balança. Então, para não desbalancear o que eu tenho, eu jogo a mesma quantidade que eu jogo em cima, eu jogo embaixo e aí eu não altero a minha divisão, a minha fração, né? Então, eu tinha 1 sobre raiz de 2, aí eu multiplico e divido ao mesmo tempo por raiz de 2. Então, eu só acho que, olha, se eu multiplico e divido, eu posso simplesmente cortar e voltar para o que eu tinha, na verdade, 1 sobre raiz de 2. Mas eu não vou cortar, porque esse não é interesse. O interesse é justamente fazer a racionalização. E aí, ó, você multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, olha o que acontece. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, você tem a capacidade de fazer o seguinte. Você vai multiplicar o que está dentro e manter a raiz. Então vai ficar assim, ó. A raiz de 2 vezes 2, que é 4. Tudo bem? Propriedade de racionalização, de raízes. E aí, raiz de 2, eu não tenho o que fazer, vai ficar raiz de 2, em cima vai ficar o próprio raiz de 2, em cima. E aí embaixo ficou raiz de 4. Quanto é a raiz de 4, pessoal? A raiz de 4 é 2. Né? Então, embaixo ficaria apenas 2. Tá? Então, eu consegui transformar 1 sobre raiz de 2, multiplicando em cima e embaixo, raiz de 2 sobre 2. Ó. Raiz de 2 sobre 2. Tá ok? Isso acontece muito durante o processo. E aí meu aluno tem pouca experiência, ele não consegue entender isso, fica procurando a resposta, sendo que a resposta já está ali. Tá? Isso aqui está certo. Só que existe só mais um pequeno processo para você chegar até a resposta do livro. Tá certo? Mas ambas as respostas estão certas. Tá ok? Logicamente, se seu professor pede, na hora que ele vai passar a prova, ele diz, olha, eu tenho que chegar até a última etapa, incluindo a racionalização. Aí você já está experiente, você sabe que essa aqui é a resposta certa, mas como o seu professor quer a resposta sem a parte de raiz embaixo, ou seja, já racionalizada, aí você faz o processo que eu fiz aqui, até chegar na resposta com raiz apenas em cima e não embaixo. Tudo bem, pessoal? Mas, a rigor, as duas respostas estão corretas, tá certo? Você tem que só se habituar àquilo que o seu professor aí no seu curso ele vai lhe exigir. Tá ok? Então, é simplesmente a forma como se escreve. E existem outras técnicas, né, que você utiliza, você vai perceber que você vai utilizar para poder transformar a resposta que você obteve numa resposta que está no livro. E aí vai você treinar e perceber o que precisa fazer, o que precisa ser ajeitado até chegar naquela resposta do livro.
Tá certo? Então essa é a dica que eu te dou em relação à questão das respostas que se apresentam no livro, ok? Apenas uma questão de mais um pulo, né? Mais uma operação para você conseguir a resposta final. Tudo bem? Beleza, pessoal. Agora, a segunda dica que eu dou, eu até coloquei aqui, né? Simplifique para generalizar. Essa dica em especial eu gostaria de deixar aqui registrado, foi uma dica que eu aprendi com um professor na época na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, localizada no estado de São Paulo. Lá, quando eu estava fazendo meu mestrado, tinha um professor que até se aposentou, professor Carlos Castro, exímio professor, aprendi muito com ele. E uma das coisas que eu aprendi enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa para elaborar a minha dissertação de mestrado, foi que muitas das vezes eu sentava com um problema gigantesco para ser resolvido e dizia: professor, eu não estou entendendo, esse problema aqui está muito difícil. E aí eu lembro até hoje que ele sentava comigo, né, e dizia: bom, você não sabe resolver de fato esse problema que se apresenta aqui, mas você sabe resolver esse problema mais simples. Então o que ele fazia? Ele mostrava um problema pequeno, mais simples, que eu conseguia entender, conseguia enxergar toda a dinâmica matemática, e aí depois dizia: olha, se você sabe resolver isso aqui, você sabe resolver esse problema. É só você generalizar esse mesmo raciocínio para esse problema simples, que você vai conseguir resolver aquele problema maior. Então o professor Castro me ensinou muito bem isso, e eu levei logicamente isso por toda a minha vida acadêmica, para fazer meu doutorado, enfim. Até mesmo para resolver alguns problemas de engenharia, eu sempre faço isso, né? Às vezes tem um problema gigantesco, eu digo: não, pera lá, eu vou reduzir esse problema, vou entender esse problema pequeno, depois que eu tiver entendido esse problema pequeno, eu já entendi como resolver também um problema mais complexo. Então isso também acontece muito na nossa área de engenharia, quando estamos estudando parte de cálculo, e aí eu vou te dar um exemplo, né, dos muitos que acontecem, vou te dar um exemplo de como isso pode ocorrer. Por exemplo, digamos que tem um problema de fazer essa divisão aqui, olha, 2 elevado a 99 dividido por 2 a 96, né? São dois números muito elevados e logicamente que não vale a pena, né, se você logicamente não tiver calculadora, não vale a pena você pegar esse número elevado, né, tantas vezes obter um número grande para depois dividir por outro número grande. Você vai perder muito tempo fazendo isso e de repente pode chegar até num resultado estranho e errado. Então o que você vai fazer? Eu não lembro, digamos que você não lembra propriedade de potência, né? Você não sabe propriedade de potência, se esqueceu, por exemplo, que estudou lá no seu ensino fundamental, tá? Mas só que você precisa resolver esse problema. E aí, você foi resolvendo as contas, sabia toda a prova, e aí chegou no finalzinho, apareceu essa divisão que precisa logicamente ser resolvida. Você não pode deixar nesse formato, você tem que simplificar até não conseguir mais, tá bom? E aí você se esqueceu, não sabe o que faz, se multiplica de cima com de baixo, se expoente, se soma, se divide, enfim, você não sabe absolutamente nada, se esqueceu completamente de como é que faz essa operação, essa divisão. Bom, você não sabe quanto é 2 elevado a 99 dividido por 2 a 96. Aí entra aquela questão, eu simplifico para depois generalizar. Você não sabe isso, mas você, meu amigo, sabe, né? Vou tirar aqui, você sabe, vou deixar a parte aqui, esse problema eu vou resolver depois. Você sabe quanto é a divisão de 2 sobre 2. Você sabe quanto é a divisão de 2 sobre 2. Quanto é a divisão de 2 sobre 2? A divisão de 2 sobre 2 é exatamente 1. Tá certo? É exatamente 1. Bom, aí você pensa, para ter dado 1 ali, o que aconteceu? O que foi que aconteceu para dar exatamente 1? Bom, é 2 elevado a alguma coisa, logicamente. Né? Para 2 dividido por 2, esse jogo de potência é 2 elevado a alguma coisa. Bom, se for 2 elevado a 1, já vai dar 2, não vai dar 1. Né? Então, nem precisa prosseguir. 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4, opa, já está fugindo do 1 que está ali. Agora, bora levar ao expoente negativo, 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, né? Que dá meio, que também já está fugindo do valor de 1. Então você foi para 1, deu 2. Você foi para menos 1, deu meio. Fugiu de 1. Então qual é o número que é elevado, né, vai dar exatamente 1? Aí você vai chegar à conclusão que é um zero. Né? Todo
número elevado a zero é exatamente igual a 1. Tá? Todo número elevado a zero é igual a 1. Com exceção do zero. Aí isso é uma conversa para quando nós estivermos estudando lá sobre limites. Zero elevado a zero é uma indeterminação. Mas tirando o zero, qualquer outro número elevado a zero dá exatamente zero. Tá certo? Então você chega à conclusão que, na verdade, esse 1 aqui, ele foi resultado da operação de 2 elevado a zero. Por isso que deu 1 ali. 2 elevado a zero. Então, meus amigos, o que foi que eu tive que fazer para dar zero aqui? Você sabe, logicamente, que aqui é 1 e aqui também é 1, concorda? Então, para ter dado zero, qual foi a operação que eu tive que fazer aqui? Logicamente, para dar zero, eu tenho que fazer o quê? Esse menos esse. Então, aqui foi o que aconteceu. Você conservou a base, 2, e subtraiu os expoentes. A divisão, ela subtrai os expoentes. Então, na realidade, esse zero aqui, ele é resultante do 1 de cima, conserva a base, ó, é a mesma base da divisão, e subtrai os expoentes. Então, em cima daqui, menos o 1 de baixo. Esse 1 é esse 1 aqui, e esse outro 1 é esse outro 1 também aqui. Então, 2 elevado a 1 menos 1 vai dar quanto? 1 menos 1 dá 0. E aí, 2 elevado a 0 dá exatamente 1. Aí você já lembra, tá? Bom, se por algum motivo você teve dificuldade de chegar a esse raciocínio de 1, você poderia fazer de outra maneira também, mas da mesma forma simples. Você poderia fazer a operação 4 dividido para 2. Você conhece quanto é 4 dividido para 2. 4 dividido para 2 dá exatamente 2. Por que que dá 2? Aí você vem aqui, ó. Você sabe que o 4 é 2 elevado a 2, ao quadrado. Escrevendo. Dividido para 2. Né? Você sabe quanto vai ser esse resultado. 4 dividido por 2, você já sabe que é 2. Você já sabe quanto é esse resultado. Agora, o que ocorreu aqui para dar exatamente 2? Né? O que eu tive que fazer? Conserva a base, é uma divisão, você conserva a base. E qual foi a operação que eu tive que fazer com os expoentes para poder dar exatamente 1 aqui, né? Porque se é 2, porque o expoente é 1. Então você vai perceber que aconteceu o seguinte: se você pegou o 1 daqui, né, e subtraiu de 2, logicamente que vai dar um negativo, vai dar menos 1. Não tem menos 1 aqui, tem 1. Então, a única possibilidade é fazer 2 menos 1. Então aí você já consegue perceber através desses dois exemplos que você vai para um exemplo mais simples e entende o que está acontecendo para depois ir para um problema maior, mais difícil. Tá? Então, o que acontece no fundo é que sempre, vou até apagar esse 1 aqui, sempre você, aqui ficou 2 menos 1. Numa divisão de mesma base, você sempre conserva a base e subtrai os expoentes. De cima menos o de baixo. Tá? Então, nesse problema aqui difícil que se apresentou, o que eu posso fazer agora? Já que eu entendi, através de um modelo mais simples. Eu vou conservar a minha base, que é 2 em cima, 2 embaixo, a base é 2, e vou subtrair os expoentes. Mas qual é a ordem? O de cima menos o de baixo. Aí você ficaria com 99 menos 96. A simples subtração. E aí isso aqui ficaria então 2 elevado a 99 menos 96, 2 elevado a terceira, que no final das contas é exatamente 8. Tá? Está aqui a resposta final. Entendido, meus caros? Então, esse foi um exemplo à parte, mas isso acontece em tudo. Eu vejo meus alunos às vezes se perguntando com exemplos simples, né? Poxa, o que acontece se eu fizer isso aqui? Como é que acontece? Logicamente que isso é um problema da base de vocês, do ensino médio e ensino fundamental, que não foi trabalhado como deveria ser trabalhado, e aí existem algumas pequenas lacunas de aprendizado. Só que essa dica aqui, né, de você tentar simplificar, te ajuda muito.
Porque você sabe, o conhecimento está lá, mas às vezes, da forma como se apresenta, está muito difícil ou te faz embaçar a tua visão. Aí você pega aquela coisa difícil, tenta trazer para uma coisa que você sabe, que você conhece, aí você vai gerar o aprendizado simplesmente naquele pequeno exemplo que você está fazendo e vai conseguir resolver aquele problema maior. Como isso é comum na engenharia? Eu vou ter a oportunidade com vocês aqui, quando estivermos resolvendo limite, derivadas, e chegar na parte de integração, eu vou ter a oportunidade de fazer isso com vocês, de fazer uma pergunta difícil e a princípio não saber, eu vou reduzir isso para uma escala menor, onde todos vocês vão saber responder, e depois vou gerar esse conhecimento e depois vou generalizar para poder obter a resposta daquilo que seja mais complexo, mais difícil. Tudo bem? Então são essas duas dicas que eu dou para vocês, tá? Aguardo com carinho, isso vai servir muito para vocês no decorrer do curso de cálculo e também para o restante do curso de engenharia de vocês aí. Tudo bem, pessoal? Pessoal, mais uma vez, obrigado pela audiência aqui no nosso canal. Acompanhe os próximos vídeos, vai ser uma constante estar passando dica para vocês, né, do dia a dia da engenharia. E espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês até o nosso próximo encontro, com nossas próximas dicas, as próximas videoaulas, tá ok? Muito obrigado a todos, até mais, pessoal. Obrigado.